Se na rua já se corre perigo, imagina o corpo feminino. Minha mãe, o que eu fiz para perecer diante da força bruta? Minha mãe, o que eu fiz para merecer liberdade tão fajuta? Eles parecem tão famintos, e meu corpo de mulher sempre pros sacrifícios, para servir a quem vier, dou a quem doer, para saciar os vícios. Eles não sabem como eu me sinto, um corpo exposto, carne sem rosto, ventre contraído. Mas quem pode dar à luz tem a força que conduz e dissipa a escuridão, tem a mudança em suas mãos. Seguir um caminho que te faz feliz já é por si só a força motriz. Quem enfrenta a força bruta, mulher sem medo, mulher sem culpa. A gente pode, mulher. A gente é forte, ou se é. A dor deixa tudo mais caro. A dor deixa tudo mais caro. Porque a dor deixa tudo mais caro. A cor deixa tudo mais claro. A cor deixa tudo mais claro. O amor deixa tudo mais calmo. 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 As pessoas que conversam ou não comigo, a maneira como elas dialogam, a leitura que elas fazem de mim, né? Às vezes o ônibus tá cheio, o meu lugar do lado tá vazio, né? E aí eu vou pensando, por que que vocês não querem sentar do meu lado? Se o ônibus tá cheio, tem uma cadeira sobrando. É muitas reflexões que a gente vai fazendo e são lugares subjetivos mesmo. Quem percebe que as pessoas evitam sentar do lado de pessoas negras? Quando senta, senta como? Como que você encosta no meu corpo, sabe? Uma coisa que eu percebo muito é isso, se tem um corpo que é masculino do meu lado, que leitura que esse corpo faz desse corpo feminino que está do lado, que é o meu? E você faz uma leitura que esse corpo é feminino? Porque é isso, eu também não dialogo necessariamente com o que está posto de padrão, né? Com essa leitura, se é mulher, se não é, se é menino, sei lá, o que você está achando. Quais são as principais ações de combate ao assédio no transporte público em BH e na região metropolitana de Belo Horizonte? A artista independente Nívia Sabino é uma mulher negra que não performa a feminilidade que a sociedade preconceituosa exige. Infelizmente, a objetificação e a discriminação moldam a maneira como ela é tratada e percebida no transporte público, revelando a interseção entre o racismo e o machismo. Moradora de Nova Lima, região metropolitana de BH, Nívia descreve a sensação de insegurança que sente ao pegar o último ônibus, quando todas as luzes são apagadas, deixando-a em uma situação de vulnerabilidade e insegurança. O breu aumenta o medo de agressões. Antes de chegar no BH Shop, na hora que tá na curva do ponteio ali, onde já tá todo apagado. É breu total. E eu já presenciei situações que às vezes pede pra deixar aceso e vira discussão, né? O motorista fala, dá reflexo no meu olho aqui, não sei o quê. E pra quem que eles acendem a luz na hora de descer, sabe? Porque é isso, eu não sou um corpo que eles querem ser gentil. Tipo, tô nem te vendo, sabe? Se é uma mulher num padrão objetificado, que o cara acha que aquele corpo ali é gostoso, é bonito, puxa assunto, acende a luz assim. O ponto dela é daqui a 3, mas a luz já tá acesa, esperando, né? Até para ele olhar aquele corpo descer. Mas é isso, de inclusive ter que descer no escuro, porque não acende, não tá nem aí, assim. Eu sempre pego muito o último ônibus, né, gente? Porque o último ônibus é 1 hora, né? São horários aproximados, né? Você chega e fica. Então, muitas vezes, 1h40, eu ainda tô ali no Afonso Pena esperando meu último ônibus, que era de 1 hora. Ele já passou? Não sei, mas tem que passar. Essa coisa da poesia, assim, sarau é tarde, evento de literatura é de noite. Eu vou ficando. Eu volto para casa na hora que eu não tenho outro compromisso de trabalho para fazer. Fica evidente como o racismo também age como uma ferramenta de violência dentro do transporte público. Tchelsta Paió, indígena, produtora cultural e moradora da região do Barreiro, sente esse racismo nos olhares que recebe. Uma discriminação sutil, mas poderosa, que reforça o sentimento de exclusão e insegurança. Principalmente quando eu tô com algum brinco, ou alguma pintura, ou algo do tipo que vem do meu povo, as pessoas têm esse olhar mais agressivo, assim, sabe? De tentar entender. Esses dias mesmo eu passei em um processo que foi muito isso, assim.
da pessoa vir com falas muito racistas pro meu lado, sabe? Tipo assim, recebi uma mensagem que falava assim, porque você é indígena, faz a dança da chuva, por exemplo. Então, tipo assim, são diversas vezes. Então, olhar pra gente é de um povo que muitas das vezes não está na sociedade. A gente é excluído. Então, quando você acessa o transporte público ou você acessa a algum lugar público, o olhar ele é voltado como se você, sabe, uma forma muito meio que desprezando, sabe, o nosso ser, assim, os nossos corpos. Então, a gente presencia isso o tempo inteiro, olhares, né? Eu acho que às vezes os olhares eles são muito pesados, direcionados para a gente. Segundo o Instituto Locomotiva no Brasil, 72% das pessoas afirmam ter presenciado situações de racismo durante seus deslocamentos diários, enquanto 39% foram vítimas do crime. Ou seja, 1 em cada 3 pessoas negras já sofreu preconceito ao se mover pela cidade. Para trabalhadores negros do setor, o panorama é ainda mais alarmante. 65% deles relatam experiências de racismo no próprio ambiente de trabalho. Motoristas de ônibus e cobradores, responsáveis por manter o fluxo das cidades, são os que mais percebem essas situações, 75%, seguidos por motoristas de aplicativo, com 73%, e taxistas, com 65%. Esses dados trazem à tona a urgência de discutir o racismo estrutural e institucional no transporte público. Em outra ocasião, Nívia relata um episódio de negligência total, quando caiu dentro do ônibus, se machucou e, apesar do evidente desconforto e das dores, não recebeu qualquer ajuda do motorista. Esse relato revela a falta de preparo e sensibilidade de muitos profissionais do transporte público e como o racismo e a LGBTQIAPN+fobia influenciam na falta de apoio e respeito. Eu cochilo muito, né? Dependendo do fluxo da semana. E numa dessas eu cochilei, né? Cochilei, que o corpo não aguenta. E aí, esses motoristas loucos aí, acelerou. E eu sou pequenininha, né? Tava sentada lá no fundo, cochilando. Eu voei dentro do ônibus. Voei literalmente. De o meu corpo ser arremessado, assim, de 2 a 3 metros do lugar que eu tava sentada. Eu fui parar lá no meio, quase perto da roleta, assim. Eu lembro que na hora que eu caí, subiu uma dor que eu nunca tinha sentido. E eu não conseguia mexer a perna, nem o corpo direito. Eu lembro que do chão eu vi ele olhando no retrovisor e falou assim: tá achando que tá no seu carro? Que não é carro não, que é um ônibus, hein? Quer conforto? Compra carro. Com quem disse? Vocês têm que segurar, sabe, galera? Eu não posso fazer nada, tô aqui dirigindo. E assim, tinha uma doninha mais na frente, deitada, que ficou muito preocupada, olhando, perguntando: a menina machucou? Eu não conseguia responder. E mais 1 ou 2 homens que nem se mexeram no fundo, assim, sabe? E aí eu comecei a chorar muito, porque foi uma dor muito forte. E aí ele começou a rir, o motorista, ele continuou correndo, ele deu muita gargalhada lá da frente. Você vai ficar chorando? E precisa de chorar? E ficou falando essas besteiras, essas coisas assim. E eu fui ficando uma raiva, né? Muito puta, e ao mesmo tempo eu queria sair daquela situação que é humilhante, de você estar no chão. E o cara rindo, né? Eu lembro que a mulher começou a insistir com ele que ele tinha que me levar para o hospital, que eu não estava bem. E que parecia que tinha machucado. Ele: não, mas é o último ônibus. Tô até correndo aqui porque deixei meu carro lá na garagem hoje. Aí começou a falar umas coisas: você não pode ir no hospital, não? Deixa você lá perto da curva. Sabe que Nova Lima, para quem conhece, tudo é morro, né? Eu já imaginei o cara me deixando quase 3 horas da manhã, que já era isso, lá na avenida, e eu tinha que subir, já não estava sentindo que eu não ia conseguir andar direito. Eu não conseguia falar nada, gente. Aí deixei aquela discussão lá da mulher ficando brava com ele, insistindo. Eu lembro que quando chegou no ponto que eu estava acostumada a descer, eu só pedi à mulher assim: dá sinal para mim, por favor. Eu arrastei para sair de dentro daquele ônibus.
Lucinéia Santana, faxineira e que mora no aglomerado da Serra, relata um episódio impactante que presenciou. Ao descer de um ônibus, uma mulher teve o braço preso na porta pelo motorista, que não esperou ela sair completamente, resultando em ferimentos. Além disso, a situação se agravou quando o motorista, em vez de ajudar, ameaçou a mulher ferida. Teve uma vez que eu vi um motorista apertando a mulher na porta, fechando a porta, esperando a mulher descer, aí ele fechou, trancou a mulher. Nós teve uma hora que caiu, o homem bateu no laboratório. O homem machucou até o braço dela, de aí se passou, a menina foi, gritou, o policial entrou e fez a o motorista falou com a mulher, falou que ela sempre depois de pegar a série, ela não muito estranhada. Aí eu falei, opa, daí no cara vai amar. Ele ameaçou ela me chamou de ameaçar. Percebem como as violências que atravessam a vida de mulheres e corpos dissidentes no transporte público vai além de assédio sexual? Essas violências incluem agressões verbais, grosseiras, violências psicológicas e institucionais, negligências, falta de estrutura, entre outras. Yumi Anumaré, produtora e cultural não binário, sabe bem disso. Assim como Nívia e Lucinéia, Yuni relata a violência promovida pelos motoristas, que muitas vezes contribuem para um ambiente hostil e inseguro. Que uma vez eu subi no ônibus para passar o cartão para uma boa que estava lá na Praça 7. E eu falei com o motorista, só um minuto que eu vou passar o cartão aqui para ele descer. Ele olhou para mim, deu uma risadinha, não entendi muito bem na hora. Mas quando eu fui passar o cartão, ele fechou a porta e acelerou o busão. E não abriu a porta para mim descer. Eu fui descer aqui depois da Raul Soares. E isso, desde a Praça 7 até aqui, a gente discutindo, eu xingando, mas com muito medo, porque estava cheio de homens ali na frente, o motorista estava debochando, mas também super nesse preparo, vão te violentar se você tentar qualquer coisa, e eu querendo só destruir a porta do ônibus para poder descer, e ele me deixou descer aqui depois da Raul Soares, né? Então, assim, como que essa galera age assim? Pô, os motoristas estão super sendo violentados. Eu fui uma das pessoas que participou de vários debates nesse lugar de defesa, de ter um trocador de ônibus, porque eles estão ocupando quase 3, 4 funções agora. E mais uma vez, são essas pessoas que super destroem a nossa existência, sabe? A ponto de hoje eu não pegar ônibus, eu preciso ir no centro, eu preciso fazer coisas assim. Se for até 1 hora de caminhada, eu prefiro ir a pé. Creuza Ezequiel, trabalhadora doméstica e mora na região do Barreiro, também menciona a falta de preparo e a sobrecarga dos motoristas, que agravam ainda mais a situação e a insegurança dos passageiros. E muitas das vezes até os próprios motoristas, a gente sente o desrespeito até deles. E muitas das vezes, igual eu tem vezes que você coloca o pé na porta, o motorista já arranca. Muitas das vezes você tá na roleta, o motorista já pisa no freio, assim, até do nada. Ele já dá aquele arranco parecendo que tá carregando boi. Aí quando você vai ver, atrás daquele motorista, ele tem um problema. Mas ele não tem que passar aquele problema pra gente. Muitas das vezes você dá um bom dia pro cara, o cara não responde o seu bom dia. Teve uma vez que eu fui perguntar ao rapaz, o condutor do ônibus, eu fui perguntar a ele, fulaninha, esse ônibus passa numa rua tal? Minha senhora, eu tô aqui para dirigir, eu não tô aqui para informar nada, não. Vai perguntar para BH Trans. E fala isso perto de várias pessoas. Eu já vi motorista, quando vem a senhorinha que tem mais dificuldade, a mobilidade dela é mais reduzida. Aí o que acontece? O motorista não tem paciência de esperar. Quando é uma pessoa que é cadeirante, ele já faz caras e bocas. Por quê? Ele também está sobrecarregado. A falta de paciência e acolhimento para com mulheres e pessoas com corpos dissidentes, especialmente aquelas com deficiência, de alguns motoristas também, é apontado por Isabela Castro, deficiente visual, moradora do Barreiro e integrante do MUDEVI, Movimento Unificado de Deficientes Visuais. Ela também acredita que a ausência de cobradores sobrecarrega os motoristas, o que pode contribuir para esse comportamento inadequado de alguns. A questão do motorista, quando porventura a gente pede para parar,
e deixa porventura passar, e quando a gente questiona se já passou e que ele lembra que já passou, já vem com as famosas 30 pedras nas mãos. Sendo que a gente nem vai brigar. O máximo que a gente vai pedir é, por favor, me orienta, então, o mais possível que você tiver de entendimento dessa região, onde que é mais seguro, talvez, para eu desembarcar para fazer a troca do veículo. Mas já acham que a gente já vai chegar com agressividade, xingamento. Mas não no meu caso, eu sou muito tranquilo quando isso acontece. Geralmente eu faço a rota por completo do ônibus, que é a alternativa que eu sinto um pouco mais segura, quando há possível também da questão de tempo, para voltar do local de origem, de onde que eu peguei, né, embarquei. Eles ficam na retaguarda, né? Ficam, a maioria fica na retaguarda e acreditam que talvez já por conviver com tantos desafios também para eles no dia a dia. Ele, além de motorista, ele é cobrador de passagens, então ali um excesso de trabalho, né, sobrecarregado sobre uma pessoa só, apenas, né, o motorista. Então pode acontecer. A artista independente Nívia Sabino também denuncia a violência que se esconde nos pequenos gestos cotidianos no transporte público, como a invasão do espaço pessoal e o toque não consentido. Ela nos relata o desconforto e a vigilância constante que se tornam necessárias para proteger seu corpo de contatos indesejados. Ela destaca práticas como manspreading, quando homens se sentam com as pernas abertas, ocupando mais de um assento, reforçando a falta de respeito e consideração do uso do espaço público. Essa violência que é do toque, é a maneira que encosta, a maneira que não fecha a perna. Quantas vezes eu fico exprimida assim, porque o sujeito que tá do lado tá todo aberto e foda-se, que é como se não tivesse nada, nem ninguém aqui. E se você reclamar, e é isso, é a hora que a gente vê situações no cotidiano que são imprevisíveis, as pessoas não percebem que paguei passagem também, que ocupa a sua cadeira ou ocupa a minha. Risadas, deboches, olhares invasivos. Infelizmente essa é a realidade diária de Unia no Maré e de muitas outras pessoas com corpos dissidentes a utilizarem o transporte público. Violências que podem parecer sutis para alguns, mas que deixam marcas profundas e duradouras em quem as vive. Tem também essa intersecção assim, que acontece com outras pessoas que também estão sendo violentadas, né? As pessoas que necessitam dos transportes públicos, mas que são violentadas, mas que também acabam violentando, né? Então, assim, a minha estratégia, por exemplo, não só na São Gabriel, mas em todos os ônibus de fila, é sempre ficar afastado, assim. Quando o ônibus chega, eu entro na fila. Porque essa violência visual que acontece, muitas das vezes da risada, do cochicho, ela me deixa muito nervosa, assim, sabe? Eu perco de fato o meu lugar, assim, eu não consigo sentar e esperar um ônibus, sabe? Então, como que essa exclusão também acontece por parte de pessoas que estão sendo violentadas o tempo todo, a galera pegando o busão lotado, igual uma gaiola, mas não entende essa violência, mas se permite praticar outras violências também, né? Só para você ter uma ideia, um levantamento feito pelo Instituto Locomotiva, em parceria com o Instituto Patrícia Galvão, divulgado em 2019, revela a gravidade do problema. A cada 100 pessoas trans, 44 já foram vítimas de transfobia em ônibus ou metrôs. 22 relataram agressões físicas e 23 já foram impedidas de continuar sua viagem. Além disso, 20% têm dificuldade de conseguir corridas de aplicativos e 22% já foram xingadas pelos motoristas. Esses números evidenciam que a violência contra pessoas trans e dissidentes de gênero não está apenas no assédio direto, mas em diversas formas de exclusão e humilhação diárias. Yuni também relata episódios de violência policial dentro das estações do MOVE, revelando que a presença de autoridades nem sempre traz segurança. Em muitos casos, ela amplia o medo e intensifica a sensação de vulnerabilidade para corpos dissidentes, tornando o ambiente ainda mais hostil.
Já fui parado várias vezes por eles desconfiarem de alguma coisa, pelo horário que eu estava circulando, o porquê que eu estava circulando, se eu estava fazendo algum tipo de programa lá dentro da estação. Então é esse tipo de abordagem que chega assim, né, até o meu corpo. Outra forma de violência enfrentada por mulheres e corpos dissidentes no transporte público é o impedimento de deslocamento. A consultora em política urbana, Letícia Birchel, explica que o espaço urbano não é neutro. Historicamente, ele foi planejado sem levar em conta as necessidades desses grupos, criando barreiras que limitam seu acesso pleno à cidade e aos outros serviços públicos. Letícia detalha como a mobilidade urbana reflete desigualdades profundas, especialmente no gênero e raça, perpetuando exclusões e dificultando o direito de ir e vir dessas populações. A gente tipicamente fala dos deslocamentos femininos como deslocamentos relacionados ao cuidado. Porque, as mulheres na nossa sociedade são mais responsabilizadas pelas tarefas de cuidado no seu cotidiano, seja cuidar de filhos, de parentes, de casas. Os deslocamentos também vão ter uma série de tarefas que são relacionadas a esse cuidado. Então, as mulheres tipicamente vão se deslocar mais para deixar a criança na escola, fazer compras, passar na casa de um familiar para prestar algum auxílio de saúde, que demandam um tempo específico nesses deslocamentos e um perfil que é mais localizado, mais no bairro, em que o tipo de transporte que é pensado só para casa, trabalho, não funciona bem. Então, a gente já tem uma primeira barreira do sistema que é pensado por um deslocamento casa-trabalho que é tipicamente masculino. Quando a gente vai colocando mais camadas nesses deslocamentos, as coisas vão se complexificando mais e novas barreiras vão surgindo. Então, quando a gente começa a colocar transversalidade de gênero e raça, a gente vai falar sobre morar em periferias, a gente vai falar sobre um deslocamento com muito menos infraestrutura, com uma dificuldade muito maior de acessar um transporte público de qualidade, de acessar serviços urbanos de qualidade. Quando a gente coloca a questão de corpos dissidentes, a gente vai falar sobre um tipo de violência e até de um não deslocamento, de uma falta de acesso à cidade pelo medo de violência. E de classe, a gente coloca mais empecilhos nesse deslocamento, que aí vai ser relacionado a conseguir ter instrumentos adequados e seguros para poder acessar a cidade. Então, o preço da tarifa de ônibus se torna um grande empecilho para as pessoas poderem acessar a cidade. Observando essas barreiras, a gente entende que a gente está falando sobre uma dificuldade de realização do direito à cidade, uma dificuldade de realização, então, da própria cidadania. Como a consultora Letícia Birchal pontuou, em nossa sociedade o cuidado ainda é atribuído na maioria das vezes às mulheres. Isso faz com que, para muitas, o transporte público seja uma rotina carregada de sacolas de compras, filhos pequenos e outras responsabilidades. O que fica ainda pior quando essas mulheres dependem do ônibus que tem catraca dupla. Quem já sentiu isso na pele é a deputada estadual Andréia de Jesus, moradora de Ribeirão das Neves. A catraca dupla, que dificulta muito. As mulheres geralmente vêm do trabalho carregando compra, trazendo as coisas para casa, e a catraca dupla impede até mesmo dela conseguir manusear aquilo que elas estão trazendo para casa. E não é uma realidade distinta, eu também vivi isso de carregar latinha dentro do ônibus, Quem trabalha como empregado doméstico, diarista, sabe que esse é um resíduo que tem muito valor econômico, então a gente levava isso para casa. Então a catraca dupla é outra forma também de violentar quem usa o transporte público por outros motivos, mas esse eu acho que é um que marcou muito. Já sobrecarregadas, muitas vezes mulheres se tornam alvos fáceis de assaltos em ônibus e metrôs. Infelizmente, Creuza Ezequiel é uma dessas mulheres que vivenciou esse cenário dentro de um ônibus. Tive assalto dentro do ônibus e muitas das vezes as pessoas pediam para poder, eu com o menino, porque meus filhos eram pequenos,
Aí a pessoa vai e falava que ia ajudar eu passar na roleta para poder segurar minha bolsa e muitas das vezes pegavam o dinheiro que eu tinha. Então, assim, para mim sempre foi muito difícil, porque eu não tinha outro transporte a não ser o público. E 71% das mulheres no Brasil já viveram algum tipo de violência enquanto se deslocavam. Entre elas, 26% relataram ter sofrido assalto, furto ou sequestro relâmpago. A pesquisa também mostrou que a violência é mais comum em deslocamentos a pé, com 73% das entrevistadas mencionando episódios de agressão, seguidos por 45% em ônibus, 13% em carros particulares, 10% no metrô e 10% em carros de aplicativo. Esses números evidenciam como a mobilidade urbana pode ser um espaço perigoso, especialmente para mulheres. O levantamento foi realizado entre 21 de junho e 11 de julho de 2024 pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, com apoio da Uber. A estudante Jéssica Angel, infelizmente, também já experimentou diferentes formas de violências dentro do ônibus em BH. Uma delas tem relação direta com as altas tarifas dos ônibus. É que Jéssica também defende a gratuidade do transporte coletivo como uma política essencial para garantir o direito à mobilidade urbana para todas as pessoas, independente de sua condição econômica. Por essa razão, ela pratica o pulão, ou seja, pula a catraca ao utilizar o transporte público em BH. Foi justamente em um desses momentos que ela viveu uma situação de machismo e constrangimento no ônibus. Teve uma noite, a gente estava saindo do teatro, né? A gente estudava à noite e a gente vendia doces para poder sustentar a nossa passagem. A gente marcou, né, no ponto de ônibus, o ônibus chegar. Quando chegou, tinha mais um homem na frente, não pagando passagem. A gente entrou, cada uma sentou, uma teve que ficar de pé, se não me engano. Aí o motorista começou a falar, mas todo dia isso? Todo dia vocês vão ficar sem pagar passagem? Não pode isso não. A gente falou, moço, você tá vendo que a gente tá aqui com nossos doces, a gente não vendeu quase nada hoje, não tem como pagar. E a gente não tá indo dar rolezinho, festejar, a gente tá indo trabalhar. A gente fica até de madrugada no centro vendendo doce. Eu falei assim, mas eu não quero saber não, se vocês trabalham vendendo doce, vocês devem ter algum dinheiro aí. Isso pra mim é coisa de vagabunda. Falou desse jeito. A passageira que tava na parte de trás, né, ela entrou com o marido dela. Aí ela falou, é isso mesmo, motorista, é coisa de vagabundo. Aí ela falou assim que ainda bem que ela não precisa disso, quem pagou a passagem dela foi o marido dela. Aí entrou outro moço, aí começou a xingar, nossa, foi uma gritaria. Aí o motorista ameaçou parar o ônibus e chamar a polícia. E nisso, o mano, esse primeiro mano que tava sentado, ele pegou e deu um soco no ônibus. O motorista parou na hora e começou a discar a polícia. A gente desceu, a gente ficou desesperada. A gente não queria arrumar treta, a gente só queria ir trabalhar. Aí ele foi lá e falou assim, eu vou ligar pra polícia agora. Vocês podem descer todo mundo que tá de pulão. A gente desceu, todas nós descemos. E adivinha quem ficou? O cara que deu um soco no vidro, o que tava na porta concordando com o motorista e tinha outro. Os 4 seguiu de pulão e nós 4 descemos. Engraçado que só foi as minas que desceu, né? Aí todos os homens continuou rindo. Até o que deu um soco no vidro não desceu, ficou lá dentro. Como ouvimos antes, a violência no transporte público não se limita às agressões físicas. O longo tempo gasto em trajetos intermináveis, presos no trânsito ou percorrendo grandes distâncias é também uma forma de violência que desgasta e exaure. A produtora cultural e moradora da região do Barreiro, Chels Tapaió, vive nessa realidade. Diariamente, ela passa de 4 a 6 horas no transporte público para chegar ao centro de BH. Chels nos conta que não sente que tem o direito à cidade, principalmente na área central. Eu acho que o meu deslocamento, às vezes, é muito desafiado, assim, porque, por exemplo, eu moro em Barreiro, e aí eu tenho que pegar um ônibus, parar na estação, da estação pegar outro ônibus para vir para o centro. E se eu for para outro bairro, por exemplo, se eu for para a Regional Leste, eu tenho que pegar outro ônibus. Então, assim, é muito cansativo e é muito maçante, né? Porque a gente passa mais tempo dentro do ônibus do que
próprio trabalho ou em outro lugar. Então, assim, é muito cansativo. E tem a questão também de, às vezes, o ônibus está cheio, tá com superlotação. Então, assim, não sinto que eu tenho direito à cidade, não sinto que, principalmente a área central, seja pertencente a mim. Porque parece que é tipo um rolê dificultado para a gente chegar aqui, sabe? E aí acaba que a gente tá desanima de vir para cá. E a gente vem porque tem uma obrigação, assim, né? Mas se for, por exemplo, sair, passear essas coisas, eu acho que a gente pensa tanto antes de sair que acaba até desistindo. A falta de estrutura é outro grande desafio no transporte público. Dona Maria da Penha Siqueira, trabalhadora da educação, compartilha as dificuldades que enfrenta todos os dias. Elevadores e escadas rolantes que constantemente estão fora do serviço na estação do móvel. Esses problemas estruturais impactam de forma desproporcional as mulheres negras e periféricas, ampliando ainda mais sua vulnerabilidade. Não funciona. Uma vez ele está com a placa, ele está com um cone, outras vezes ele está funcionando, mas com o cone ainda assim, no mesmo lugar. Você vai reclamar, eles dizem para você, lá atrás tem outro elevador, usam de lá. Quando você chega nesse outro elevador, tem também, não está disponível. E assim, e para descer, estou com um pouco de movimento, um desgaste no joelho, a dificuldade, né, de descer as escadas. As escadas rolantes, assim, elas quase que não funcionam. Aí tem que descer todos aqueles lances de escada. Eu tenho que usar esse transporte que não me atende, mas é ele que eu tenho. Aí ele vira. Dona Penha também destaca como o metrô muitas vezes é um violador de corpos. O metrô em si, o trem, ele é violador de corpos, assim, uma condução criada não para nós, modelo dos trens. Porque se você tiver corpo mais cheio, ele não te cabe. E se você vai sentar nesse espaço de uma poltrona, que muitas vezes ela é para uma pessoa e precisa caber duas, se eu chegar e já tiver pessoas sentadas e tiver um lugar, eu não posso sentar ali. Eu vou me sentir constrangida. São milhares em pé. Então, assim, o metrô, ele é um balaio de gato. E tá normal. Você que se adapte. Porque eles não vão mudar a forma do trem. A psicóloga Larissa Borges afirma que para reduzir essas violências é importante entender o transporte público como um direito. Ele precisa ser pensado para todos os corpos, cores, identidade, orientações e gêneros. A gente precisa repensar a nossa cultura em relação ao transporte público. A gente precisa pensar que o transporte público precisa ser um espaço seguro para todas as pessoas. Ele precisa acolher todos os corpos, todas as identidades, todas as dissidências. Ele precisa ser um espaço democrático, de fato. Ele precisa ser um aquilombamento. Precisa ser um espaço que, tanto na sua organização física e estrutural, por exemplo, a cadeira tem que caber os corpos. Né? No metrô hoje a cadeira não cabe a maioria dos corpos, né? Você precisa ter rampa, você precisa ter elevador, o tempo de abertura e fechamento das portas, são vários elementos físicos, mas também da cultura, da gestão desses lugares, né? Então, assim, como é que a gente gere e gesta um transporte público que não seja violento e que seja um espaço de proteção e acolhimento, né? Acho que uma das coisas que colabora e que já existe é, por exemplo, essa possibilidade de parar fora do ponto para as mulheres, né? Assim, tanto para embarcar quanto para desembarcar. É uma medida simples, mas que evita uma série de violências. Mas a gente pode fazer mais em relação a isso, sobretudo pensando nessa cultura, né, que a gente tem aí dentro dos espaços do transporte público, né? Antes a gente tinha só ônibus, hoje a gente tem ônibus, metrô, estação. Também pensar esses serviços de aplicativo que acabam de alguma forma contribuindo e entrando nessa rede do transporte público, e essa rede toda é composta de pessoas, né?
A gente precisa pensar nessas pessoas como agentes dessa segurança, dessa proteção física e emocional para as mulheres e para todos os corpos dissidentes, né? É responsabilidade de todo mundo que está ali dentro, manter todo mundo protegido, sobretudo essas pessoas, esses corpos que historicamente estão mais expostos a vulnerabilidades. Essas histórias são um chamado à ação. Elas revelam a urgência de políticas públicas que garantam segurança e dignidade para todas as pessoas no transporte público. Nívia Sabino, Maria da Penha Siqueira, Iúnia Numaré, Creuza Ezequiel e tantas outras, através de suas palavras, nos lembram da força e resistência necessárias para enfrentar essas violências cotidianas. Além disso, é fundamental reconhecer e combater o racismo e a LGBTQIAPN+, fobia que permeiam essas experiências. No próximo episódio, vamos explorar as tecnologias e novas abordagens para combater o assédio no transporte público em Belo Horizonte e região metropolitana. Até lá! O podcast Nossos Corpos Não São Públicos, Combate ao Assédio no Transporte Público, faz parte do projeto Nossos Corpos do movimento Nossa BH. O episódio Ainda Estamos no Mesmo Barco teve apresentação de Larissa Kimpel, roteiro e produção de Arthur Bugre, Juliana Moreira e Luana Costa. A edição é de Marcos Gomes. O podcast Nossos Corpos Não São Públicos, Combate ao Assédio no Transporte Público, tem por objetivo criar espaços democráticos de participação social envolvendo integrantes da sociedade civil para debater e buscar soluções para pautas relacionadas a gênero, raça e mobilidade urbana em Belo Horizonte e região metropolitana.